O irmão de Amane acabou sendo enviado para poder vigiar sua irmã, descobrindo assim que ela andava com um demônio, e acabou humilhando ela na frente do protagonista por causa disso. Como consequência desse feito, Akutsu liberou sua forma demoníaca em seu estágio avançado, dando uma bela surra no irmão dela, fazendo com que Amane reconhecesse de uma vez por todas que ela verdadeiramente amava o jovem demônio. E aí galera, eu sou o Natsu e hoje nós vamos acompanhar a parte final da primeira temporada do anime Orokana Tenshi wa Akumato Odoru. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história continua com nosso protagonista entrando em desespero ao ver o avatar da Amane ali, e ela mesma se apresentou como Lilia, irmã mais velha de Amane. Quando o professor chegou, ela fez um apelo para que ele permitisse que ela ficasse ali, até que ele se lembrou dela finalmente e achou melhor permitir que ela acompanhasse as aulas. Já o Akutsu, ela o agradeceu por sempre cuidar de sua irmã, apesar de não ser realmente irmã dela. Quando ele viu que ela estava agindo até que normalmente, achou que estava desconfiando demais dela, mas isso mudou quando ele quase foi acertado por um pequeno grafite dela no jogo de vôlei do colégio. Enquanto os garotos adoravam ver ela jogar, ele instintivamente ficou em posição de guarda, recebendo um ataque dela logo em seguida e sendo arremessado para longe devido a isso. Em um local mais isolado dessa vez, Lilia apareceu pedindo desculpas para ele por ter atacado ele e sua mestra no outro dia, e pelo visto essas eram realmente desculpas verdadeiras. Enquanto eles conversavam, descobrimos que por ela fazer parte da Amane, os sentimentos de sua mestra eram imbuídos nela, e ela sabia sentir como sua mestra se sentia a respeito de tudo e de todos, e sabia até o que ela pensava. Desde que sua mestra se mudou para aquele local, ela acabou mudando bastante, e por isso ela mesma queria ver exatamente o que fez a Amane mudar tanto assim. Mas quando ele a lembrou dos ataques recentes dela, ela disse que a Amane havia ficado doente justamente por causa do protagonista. Isso porque ele sabia que ela era atraída por ele, e ainda assim ele ficou de conversa fiada com outra garota. Quem apareceu para atrapalhar foi justamente Yuka, que teve a ideia de ir até a casa da Amane, e antes que ela liberasse a entrada para eles, Lilia queria sair dali, mas era claro que o protagonista não permitiria que isso acontecesse de fato. Ao chegarem finalmente no apartamento da bela dama, ela ficou surpresa por ver justamente sua avatar fora sem a permissão dela, e era mais do que claro que agora elas teriam que fingir ser irmãs na frente da Yuka, para que ela não desconfiasse. Apesar disso tudo, Amane quase passou vergonha na frente dos dois, até que ela ordenou que sua avatar fosse comprar algumas coisas, e ela saiu para poder pegar mais chá para eles. Quem foi acompanhá-la depois disso foi justamente Akutsu, e vemos que se não fosse por ele, ela teria caído novamente, e ele fez bem em ter ido ver como ela estava. Quando ela se lembrou do que ele tinha dito no banco para Yuka, ela começou a falar várias coisas demonstrando que estava com enormes ciúmes dele, e de acordo com ela, isso tudo estava simplesmente escapando e ela não conseguia controlar. Ao tentar colocá-lo para fora, ela acabou desmaiando, até que finalmente despertou, e Yuka achou melhor ir embora e deixar que Akutsu cuidasse dela. Antes de sair, ela até tentou aconselhar o protagonista, devido ao que ele tinha dito como resposta se ele já sentiu ou não vontade de namorar Amane. Ele então começou a pensar no que foi que ele tinha feito naquele encontro com Yuka, que tinha deixado a bela dama com tanta raiva assim, até que finalmente se lembrou. Ao ir ver como ela estava, ele percebeu que ela estava chamando justamente por ele enquanto dormia, despertando logo em seguida e ficando envergonhada por ter segurado o braço dele. Ao verificar a temperatura dela, a bela dama ficou bem envergonhada, mas ele permaneceria ali até que Lilia retornasse das compras pelo menos. Em certo momento, ele disse que se todos os anjos fossem como Amane, os anjos e os demônios não precisariam estar em guerra lutando um contra o outro. Quando ele falou que ela poderia ser mimada por ele enquanto ela estivesse doente, ela acabou pedindo para que ele segurasse a mão dela até que ela finalmente caísse no sono, pois não queria ter outro pesadelo. No final, ele acabou cedendo e segurou a mão dela, e Lilia chegou em seguida, dizendo que sentiu uma enorme sensação quente e agridoce dentro de seu coração, deixando a jovem Amane ainda mais envergonhada do que já estava. No dia seguinte, avistamos os dois em sua rotina normal, até que o irmão mais velho da bela dama acabou aparecendo, e quando Akutsu se viu completamente cercado por ele, Amane o apresentou como um colega de classe. O anjo se apresentou como Zuei, e pediu para pegar a jovem dama emprestada por um tempo, e ela se despediu do protagonista com um olhar bem triste em sua face. Akutsu acabou se mostrando preocupado, principalmente por ter percebido o olhar triste de sua companheira ao encontrar com seu irmão, e achou melhor averiguar como ela estava realmente. Uma barreira havia sido colocada por ali, e Amane
Amane estava de joelhos na frente dele, e pelo visto ela estava bem desesperada pelo seu irmão estar ali, até porque depois de uma ameaça dessas, não tem nem como ficar calma. Ele queria saber como que ela tinha conseguido derrotar o avatar da irmã mais velha deles, e ela disse que invocou ela por curiosidade e lutou desesperadamente para poder remover o controle da irmã. Além disso, Zoe comentou o fato de ela somente derrotar demônios do tipo besta e nenhum do tipo humanoide, perguntando em seguida se ela por acaso estava planejando alguma coisa contra os do povo do céu, mas ela afirmou que não era isso. Ao fingir acreditar em sua irmã, ele finalmente disse que iria embora, mas antes tinha mais uma coisa, e disse que a condição para a Avatar aparecer era justamente ter um demônio por perto, e encurralou sua irmã mais nova novamente. Nesse instante de medo e horror, ela simplesmente desejava que Akutsu a salvasse, e por falar nele, ele viu tudo de cima do terraço e fez uma ligação para alguém que ainda não sabemos quem é, avisando que tinha encontrado com um anjo e que não iria enfrentá-lo sozinho. Bom, pelo menos era isso que ele gostaria de dizer realmente, pois ele saltou imediatamente na direção dos irmãos, e ao ver da onde o protagonista tinha pulado, ele percebeu que o jovem garoto era justamente o demônio que estava com Amane. Por Amane ter mentido para seu irmão, ela iria receber uma punição depois, e ela acabou prendendo o protagonista, revelando sua enorme preocupação, pois tudo o que ela queria era evitar que ele fosse exterminado pelos outros anjos. Mas o corpo do jovem se moveu sozinho, pois ele odiava ver ela chorando, e ele disse que era só eles fazerem o irmão dela ir embora sem que ele fosse deletado da história. Se Akutsu conseguisse acertar um único golpe, Zoe fingiria que não tinha visto nada, mas não seria tão fácil como ele pensava que seria realmente, e acabou chamando as 4 avatares dele para poder prender o jovem demônio. Apesar de poder exorcizar Akutsu a qualquer hora, ele achou melhor fazer algo diferente, e começou a humilhar a bela dama justamente na frente de seu amado. Ele acabou cortando parte da roupa da Amane também, e logo depois arrancou aquela pele falsa que ela tinha feito para poder esconder algumas marcas que ela tinha por todo o seu corpo, como um tipo de brasão. Quando ele disse que a Amane ainda era um anjo sem asas, ele pediu para que ela mostrasse suas asas para o protagonista, e isso tudo era justamente para humilhá-la ainda mais. Em seguida, ele cortou aquelas asas de sua irmã, e elas eram apenas asas falsas que ela mesma tinha criado, por isso era considerada como um anjo sem asas. Ele mostrou como as asas verdadeiras eram, porém, a ira do nosso protagonista só aumentava cada vez mais, e ao ver as lágrimas e a enorme tristeza no olhar dela, sua forma demoníaca em estágio avançado começou a tomar controle dele. Avistamos agora uma cena da chefe do Akutsu recebendo uma ligação, e era justamente dele na hora que ele disse que tinha encontrado com um anjo, antes de pular na direção dos irmãos, e ela disse que iria enviar reforços para ele o mais rápido possível. Com isso, Zoe viu sua avatar sendo arremessada bem na sua frente, isso porque elas tinham o mesmo poder que ele praticamente, e o mesmo aconteceu com as outras, que foram derrotadas uma após a outra. O ódio do Akutsu foi tanto que asas negras se formaram em suas costas, e ele desferiu um belo soco no irmão dela, fazendo com que ele fosse arremessado para longe como se fosse nada. Ele simplesmente desapareceu na frente da Amane, continuando a atacar o irmão dela devido a tudo que ele tinha feito sua amada passar, e a surra continuou até que o irmão dela se lembrou de que ele não tinha conseguido ficar tão bravo por causa do que faziam com sua irmã. Quando Akutsu iria deletá-lo de uma vez por todas, Amane impediu o golpe dele, e do lado do mundo dos demônios, a chefe dele abandonou seus serviços para poder ajudar o jovem protagonista. Apesar da Amane tentar falar com ele, nada adiantava, e acabou sendo acertada em seguida também, pois ele estava completamente fora de controle por enquanto, e nem mesmo a coleira dela estava funcionando mais. Akutsu inicialmente tinha 6 asas, mas agora tinha somente 5, e o irmão da Amane decidiu juntar forças com ela para poder tentar fazer ele voltar ao seu estágio normal. Logo, eles começaram a lutar contra o protagonista, e apesar do irmão dela ser atingido, ele conseguiu acabar com 4 asas do protagonista imediatamente, e ela finalizou com a última asa que ele ainda tinha. Porém, no instante que ela se aproximou dele, se lembrou de tudo que eles passaram juntos até agora, quebrando em seguida a última asa dele, implorando para que ele retornasse para ela o mais rápido possível. Ao perder a consciência, ele a segurou em seus braços e deu um pequeno aviso ao irmão dela, que se ele se aproximasse dela novamente, ele mesmo iria acabar com a vida do anjo. Saindo dali com a bela dama, ele precisava trocar as roupas dela, porém não fazia ideia de como fazer isso, até que ele chamou justamente Lilia para que ela o ajudasse, e pouco tempo depois ela apareceu para poder fazer esse serviço. Depois de ter terminado, ela o chamou para que eles pudessem conversar em particular, e o ajudou a subir no terraço, e quando ele disse sobre o machucado dela em seu braço, descobrimos que ela estava tentando escapar quando o irmão dela estava ali, mas como a Amane não permitiu isso, ela ficou desesperada tentando escapar mais uma vez para ajudar sua mestra, e aqueles machucados eram somente consequência dessas tentativas. Ele pediu para que ela contasse o que foi que ele tinha feito em sua forma demônio, que ele não se lembrava, e ao contar a forma como ele agia, ela disse para ele não se preocupar, pois sabia que ele não queria machucar a Amane de forma alguma. Ele revelou que ficou completamente irritado por ver a forma como
como o irmão dela a humilhou, e mesmo sem precisar se preocupar tanto, no instante que ele pulou para salvar a Mane, ela viu que sua mestra deixou de sentir medo e angústia na mesma hora. Lilia tinha chamado Akutsu para poder contar um pouco dos problemas que a bela dama passava no céu, e graças a ele ter pulado na direção dela para ajudá-la, ela não tinha mais um local para poder retornar, e agradeceu ao protagonista por causa disso, com lágrimas em seus olhos. Isso porque ela disse que aquele lugar era um tipo que não valia a pena se sacrificar para salvar. Além disso, ela também agradeceu a ele por tê-la salvado, e em seguida, ela pediu para que ele acariciasse a cabeça dela, já que tinha uma mulher bem na frente dele chorando. Porém, apesar de ela estar chorando de verdade, no instante que ele acariciou a cabeça dela, ela tirou uma foto deles dois assim, e ela disse a ele que se ele não quisesse que a Mane visse aquela foto, ele deveria ser o escudo de sua mestra para sempre. Quando ela percebeu que sua mestra ficaria com raiva dela também, ela até tentou pensar em outro jeito de convencê-lo, mas isso não funcionou. Quando a Mane havia desperto finalmente de seu sono, ela viu somente o protagonista ali, além de ela estar com a roupa diferente agora, e um grande mal-entendido aconteceu nesse exato momento. O cara ia ser completamente deletado da história somente por ela ter entendido errado a situação, e se não fosse por Lilia aparecer dizendo que foi ela quem tinha trocado a roupa de sua mestra, o jovem demônio já teria ido para o mundo espiritual. Depois dos ânimos se acalmarem, ela queria saber sobre seu irmão, mas ele apenas permitiu que Zwei fosse embora em paz, e ele só levou ela para a casa dele porque seria problemático se o irmão dela enviasse alguém para o apartamento dela. Ela até pensou que poderia usar o que aconteceu como desculpa, para poder ter uma chance de retornar aos céus novamente, mas como isso acabaria sendo uma traição ao protagonista, ela não sabia se iria realmente conseguir fazer isso de fato. Depois disso, ela disse que iria dormir na casa dele naquele dia, causando um grande alvoroço no mesmo instante entre os dois, e ainda iria usar a cama dele e fazer o jovem protagonista dormir no chão em sua própria casa. Após chamar Lilia para poder comprar algumas coisas para ela, vemos ele tentando ligar para sua chefe enquanto a Mane tomava um banho, mas ela não atendeu. Nesse mesmo instante, apenas avistamos algumas cenas de como foi o tempo deles dois juntos, até o momento em que eles de fato estavam preparados para poderem dormir. Enquanto o protagonista descansava, a Mane resolveu chegar mais perto dele, e ela revelou o momento que ela ficou com um enorme medo, enquanto o irmão dela jogou no chão. Mesmo sabendo que ele não a machucaria, ele foi a única pessoa que ela queria que a salvasse, e inclusive ficou extremamente feliz ao ver que ele apareceu naquele mesmo instante, enfrentando o irmão dela para poder ajudá-la. A felicidade dela foi tanta que ela até poderia chorar, e ela se achava uma covarde por somente conseguir agradecer a ele conforme ele estava dormindo, dando assim uma bela de uma recompensa no nosso protagonista, sendo extremamente grata a ele. Ao voltar a dormir, a felicidade estava estampada no rosto dessa bela dama, e até mesmo os lutadores internos estavam em paz agora. Na manhã seguinte, era aquela briga entre os dois como sempre foi, e os amigos deles apareceram logo depois disso, e apesar do Hirota aparentar estar enciumado, ele já tinha reconhecido pelo visto que gostava na verdade da Yuka, e lidava bem melhor com isso agora. Depois disso, vemos o irmão dela ligando para a irmã mais velha, dizendo que tudo estava em paz com relação a Mane. Em uma cena pós-créditos, ela tinha esquecido sua gravata borboleta que sempre usava normalmente na casa do protagonista, e logo vemos ela indo buscar. Porém, no instante em que ela chegou lá, ouviu uma movimentação estranha, e era justamente a chefe do jovem rapaz que estava por lá, completamente preocupada com ele, deixando em aberto que provavelmente teria uma segunda temporada. Meus nobres e minhas damas, eu só tenho a agradecer a vocês por terem me acompanhado até aqui. Eu quero dar minha sincera opinião se vale ou não a pena vocês assistirem esse anime. E apesar de querermos não desenvolver no romance deles um pouco mais rápido, o anime em si não é focado somente nisso. Ao meu ver, a proposta dessa obra é justamente ser algo mais engraçado, com algumas pitadas de romance e, claro, lutas entre anjos e demônios também. Porém, o foco realmente é mais no cotidiano e em como os dois tentam conquistar um ao outro. Eu dei algumas belas risadas conforme eu assistia esse anime, e sim, pra mim vale muito a pena assistir. Porém, assista o anime não pensando em ver uma bela cena no final, apesar de ter finalizado de um jeito bem interessante, eu diria, devido ao beijo da Mane e dele. Se você também tá precisando sorrir um pouco e esquecer uma pequena parcela dos problemas, dá uma chance pra essa obra e vai rir um pouco. Algumas cenas são realmente bem engraçadas. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa obra tanto quanto eu. E claro, se tiver realmente a segunda temporada, eu irei trazer pra vocês. Se você acompanhou todos os resumos até agora, ou até mesmo assistiu o anime todo já, eu também gostaria de saber a sua opinião sobre o que você achou dessa obra. Deixe nos comentários que eu vou ficar feliz em saber. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!